Olá, eu me chamo Ranieri Zócoli e te convido a ficar conosco em mais uma edição do Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre o livro Tapari e suas narrativas caiçaras, um projeto que recolhe e também fomenta a cultura caiçara por meio da edição e publicação do livro do autor caiçara, professor Paulo César Franco, que já está aqui conosco no estúdio. Além do professor, a gente também recebe o Carlos Gianazzi, deputado estadual do PSOL, e a Mara Santos, que daqui a pouquinho, no próximo bloco, vai estar com a gente também, ela que é coordenadora do projeto e vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu já aproveito para agradecer, deputada, a sua presença, seja bem-vindo em nosso programa, e também ao professor. Obrigado. Nós que agradecemos, viu? E agradecemos sobretudo por vocês terem a iniciativa aqui da TV Alesp de fazer a entrevista com o professor Paulo e a Mara, né, que realizaram esse importante trabalho de resgate da cultura caiçara no estado de São Paulo, né, lá na cidade de Iguape. E que essa cultura, né, não representa ali algo não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, né? Quando a gente faz esse resgate, fomenta sobre esse assunto, hein, professor? A gente traz descobertas e a população fica por dentro de tudo isso. Como é que foi esse trabalho para você? Como é que você chegou até esse projeto? Esse projeto, ele, na verdade, é uma biografia também da minha história como caiçara, né, dentro do território da Jureia, que está situado no litoral sul do estado de São Paulo, né, no sentido de colocar, explorar essas diversidades de cultura que vem desde a ancestralidade com o fandango, o mutirão do fandango, que é uma forma de organização social que os caiçaras, as comunidades caiçaras sempre tiveram ali na região, e que com as mudanças, com as legislações ambientais, né, essas comunidades elas foram se mudando dos seus territórios, foram perdendo espaço, foram para as periferias das cidades de Peruíbe, Iguape, né, de Vale do Ribeira e Baixada Santista. E isso fez com que a identidade, o modo de vida dessas comunidades fosse bastante prejudicada, né, e até mesmo esquecidas, né, por muitos líderes anciãos, né? E o livro, ele nasce com esse objetivo de contar essa história, né? Eu uso um personagem chamado Tapari, que na linguagem guarani quer dizer regiões de peixe ou matos com bastante cipós que dificultam a passagem, né? Para que esse personagem ele possa fazer esse resgate, né, legal, da cultura, mostrando essa memória, né, e também do âmbito, no aspecto da educação, da escola, compartilhar com essa geração nova, né, os estudantes e os próprios caiçaras, vamos assim dizer, que tem essa saudade, essa vontade de manter ali a sua vida, seu modo de existir. Acho que você tocou num assunto bem legal, que é dividir toda essa experiência, essa realidade dos caiçaras no ambiente escolar, né, deputado? Exatamente, até porque o Paulo é professor da rede pública de ensino, da rede estadual, e ele, na verdade, está cumprindo o que diz a própria legislação, né? A nossa legislação, a nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela diz exatamente que a gente tem que resgatar a cultura popular, né, a cultura quilombola, caiçara, a indígena. Nós temos uma legislação que dá todo o amparo para que isso ocorra. Então, Paulo, e ele conhece porque ele nasceu lá, ele conhece praticamente, ele é um caiçara também, né? Agora, é um caiçara pesquisador, ele é, eu diria, um intelectual orgânico, né, que foi, estudou, pesquisou e voltou e produziu, e dando visibilidade. Então, como ele é professor, ele sabe muito bem da importância desse tipo de trabalho e é uma contribuição para as nossas escolas, para os nossos alunos entenderem e valorizarem, principalmente nesse momento de emergência climática que nós estamos vivendo, porque os caiçaras preservam o meio ambiente, eles são os grandes defensores
do meio ambiente. Mas eu gostaria que o Paulo explicasse essa capa, que é essa ilustração. Você pode explicar? Eu já fiquei curioso. Mas, Paulo, assim, muita gente está em casa assistindo a gente nesse momento, está falando assim, o que define um caiçara, né? Como que a gente consegue definir um caiçara para as pessoas identificarem? O caiçara, ele é uma confluência, né, entre o indígena, que sempre esteve no litoral brasileiro, principalmente Iguape, o português, o colono português, né, que veio para cá, e o africano, né? Esse encontro, essa confluência de etnias que formou a comunidade tradicional caiçara, que está situada entre o Rio de Janeiro e o Paraná, né? Essa faixa litorânea tem um modo de vida muito semelhante e é muito presente muito o fandango e a mutirão, né? Que é uma forma deles se organizarem e viverem essa vida. Foi no passado, né? Essa coisa de colaborar um com o outro. E até hoje, apesar de todo esse avanço da especulação imobiliária no litoral, essas comunidades tradicionais, elas resistem. Estão lá preservadas. Preservada, né? Hoje a gente pode ver que a Mata Atlântica, por exemplo, no litoral, está lá preservada por conta deste modo de vida caiçara, que nunca foi de agredir a natureza, mas de ter um cuidado de manejo principalmente da cacheta, né? Que é uma planta tipicamente caiçara. Agora, essa capa... Vou falar da capa aí, essa capa curiosa. Ela foi produzida por um artista, juntamente com a Mara, que depois a gente vai falar, que é o Deco de Miracatu, nosso grande amigo, né, quilombola. Ele representa o Rio Comprido. O Rio Comprido está dentro da Jureia, do território da Jureia, e é um dos rios um dos maiores rios do estado de São Paulo, de águas escuras. Ele vai desaguar lá no Unas. E na década de 80, nós chamamos um período de Tempo dos Antigos. No Tempo dos Antigos havia muitas comunidades morando à margem desse rio, para plantar, para manter a agricultura do arroz, né, principalmente, e transportar, fazer o transporte pelo rio. Então nós temos uma canoa se movimentando aqui no Rio Comprido, em busca de outras comunidades. Eles estão indo a um baile de fandango, a uma festa, a um encontro, né, um mutirão. E no fundo nós temos o Morro do Pogoçá, que é uma elevação, um morro importante lá na região, onde está situada hoje a estação ecológica, mas que é o território caiçara, né? Ou seja, então, essa trafegabilidade, né, ela acontece pelos rios. E aí a gente está vendo ilustrada a realidade de vocês. Agora, que bom, né? É preciso que tenha também incentivos para que venham mais livros como esses, hein, deputado? Com certeza, né? O Estado tem a obrigação de fazer esse resgate, incentivar e financiar trabalhos como o do professor Paulo. É fundamental isso. Foi difícil, Paulo, tirar do papel e colocar esse projeto aqui para a gente? É sempre uma luta. A gente conta, né, com parceria, com os amigos que vão ajudando a gente no fato da gente retratar essa realidade, né? A gente conta em parcerias que foram dando suporte para que a gente trouxesse essa realidade para um livro, para esse registro, né? Então, registrar é justamente fazer esse trabalho da identidade, do resgate cultural, refletir com o jovem caiçara a importância dele, fazer com que ele se reconheça caiçara e que lute para a manutenção da cultura dele, né? Nós entendemos que o caiçara, o filho do caiçara, ele tem que ter a liberdade de escolher, ou ele deixa o território e vai buscar uma vida fora, ou ele fica também por uma opção livre dele de lutar por aquilo que ele acredita, aquilo que ele aprendeu dos seus antepassados. Então, a gente acaba tendo pouco registro, né? Acaba tendo assim, como foi falado, né? Precisa que o Estado invista mais nessa literatura para que o próprio caiçara ele tenha mais como falar, tenha como
se identificar naquele né? No que ele produz também, né? É preciso que tenha mais obras, né? Para que fique aí esse legado para as próximas gerações. Eu achei maravilhoso você falar dessa questão da preservação. Quando a gente vai ali para aquela região do Jureia, da Jureia, a gente vê algo mesmo muito preservado, né? Quase que inabitável. A gente quer explorar aquela região, né? De tão bonita e tão preservada que é. E deve ser muito difícil, obviamente, viver com essa preservação ao mesmo tempo num mundo tão tecnológico, né, deputado? A gente vive hoje no mundo digital. Nesse contexto tem os indígenas, que a gente, por exemplo, a gente encontra tecnologia dentro das aldeias, mesmo assim tem aquele trabalho de manter essa tradição, deve ser bem difícil. Sem dúvida, com a invasão cultural também que você tem, né? Os meios de comunicação de massa que eles têm acesso e uma descaracterização, né? Porque eles não se veem representados nessa cultura de massa, nessa cultura industrial que tem na grande mídia. Então, lá tem uma escola lá dentro ou não? Agora, sim. Tem uma escola. Na verdade, a minha experiência no magistério foi dentro da Jureia. Eu comecei numa escola chamada Escola Caiçara da Jureia, dentro do coração do território da Jureia, a área mais preservada da Mata Atlântica. Legal. A escola tinha esse objetivo de o projeto pedagógico da escola ele é voltado para essa preservação voltado para também. isso. A escola ela funcionava junto com a comunidade. Então os alunos tinham a parte teórica e depois também eles iam trabalhar na roça, iam fazer a farinha, que é a base alimentar do caiçara, a pescaria, a festa, tudo junto e principalmente esse respeito com os anciãos, né? Ouvir a história em volta do pé do fogo, né, da fogão a lenha, e aquilo então embasava o próprio currículo da escola, né? O Estado não contribuiu para que essa escola continuasse, mas hoje uma comunidade que está mais próxima ao litoral, que é o Grajaúna e o Rio Verde, que eles estão resgatando de novo essa escola, estão mantendo, porque tem uma demanda de crianças significativa lá. A gente já foi visitar e temos lá a Mara, temos o Dauro, que a Karina, a Mara também foi com a gente como coordenadora desse projeto, depois ela fala melhor sobre isso. Mas por quê? Porque a gente percebe que essa escola dentro do território é uma escola necessária, porque para preservar a gente tem que ensinar para o jovem o que é a preservação, né? E você tem professores como você lá também que saíram da comunidade caiçara, lecionam nas escolas? Temos alguns professores que saíram, estudaram fora e agora voltaram. Fizeram opção para voltar para o território, para a comunidade, buscam formações que é possível permanecer uma parte na comunidade e uma parte na universidade. E agrega o desenvolvimento com a tradição. Também. É preciso que tenha, né? Exatamente. Então, hoje eu tenho ex-alunos dessa escola caiçara que são pescadores, que buscam a sustentabilidade, que buscam manter esse respeito da safra, quando que pode pescar, quando não pode. E eles tiram o sustento deles lá mesmo, né? Sem contar que eles estudam fora também, levam conhecimento para lá e fazem parte do quê? Do ser guardião da natureza. Eles são os guardiões, porque eles trazem uma tradição dos seus antepassados, dos seus avós, e vão passando para essa geração nova, né? Como se deve tratar com a natureza. Então não é a população tradicional, ela não é predadora, ela é uma guardiã. E este livro traz dessa forma. O Tapari é alguém que circula dentro do território, mostrando como que foi a história do caiçara, a importância que ele tem para a preservação da cultura, do patrimônio, né? E o Tapari é esse cara que é curioso, né? Ele quer conhecer, ele quer contar para a juventude, ele quer apontar aquele fato que tem que ser mantido na comunidade, né? Ele faz o questionamento, por que nós não podemos falar de nós, né? E além do mais, o Tapari também é quem incentiva a escrever, né? Legal. A escrever as histórias, né? Escrever as memórias, né? Acho que quando a gente vê uma obra dessa, né, deputado, a gente percebe, obviamente, esse trabalho que é feito lá dentro, de caiçara para caiçara, mas acho que o mais legal é saber que essa obra
vai ganhar todo mundo, né? É uma obra que fica de acesso para todo mundo. E aí permanece, né, esse legado, essa tradição dentro do ambiente escolar, de uma forma pedagógica também. Eu acho que esse livro que você fez, Paulo, ele tem que ser distribuído na rede toda, nas escolas, da rede estadual, da rede municipal, da rede particular. Nós vamos levar, inclusive, essa proposta para a Secretaria da Educação para que ela possa, né, comprar o livro, editar o livro, porque é um material também pedagógico importante, viu? Para que a gente possa propagar a cultura caiçara. Pedagógico e didático, né? É fundamental. E ainda mais feita por um professor, olha só, que a gente tem esse privilégio, né? Um professor escrevendo, um professor caiçara, olha só, pesquisador. É algo importante isso. Já foi lançado o livro? O livro já foi lançado, essa proposta de levar para as escolas foi muito bem feita pela produtora Mara, né? Ela dentro do Vale do Ribeira, ela já levou para várias escolas com uma boa aceitação. Tivemos um lançamento na escola onde hoje estou lecionando, né? Que é a escola Elvira Silva, que situa-se lá no Icapara, Iguape, né? Um bairro de Icapara. Muito bem aceita pela diretora, né? Para fazer com que a comunidade conhecesse e motivasse, incentivasse outros alunos, outros professores também a escrever as histórias deles ali. E a gente faz muito isso, né, com os alunos. Olha, vamos escrever, vamos contar nossa história, porque a gente não pode ser informante só, né? A gente também tem que ser protagonista. Se a gente ensina o protagonismo na escola, nós, professores, o próprio aluno, precisa também ser esse protagonista, escrever e fazer parte da história da sociedade. Né? Essa foi a primeira obra? É a primeira obra impressa. Eu tenho uma outra que fala sobre a escola caiçara, mas ele está ainda em PDF, está em online. Está ali só esperando o momento certo. Tem que publicar. Eu acho que depois dessa obra aí já dá um gostinho ali de quero mais, de querer realmente dividir. Porque acho que é legal isso, né? Dividir ali a realidade, a experiência dele com outras pessoas, né, deputado? Socializar esse conhecimento, essa pesquisa. Fundamental. Uma curiosidade, Paulo, que tipo de cultura, por exemplo, musical e folclórica que eles produzem, assim? É o fandango, né? O fandango. O fandango é uma expressão musical, cultural muito forte na comunidade caiçara, porque é um conjunto de danças, de música que traduz o cotidiano, né? Por exemplo, nós temos dentro do fandango o sirindi, né? Temos o valsado, temos o passadinho. O passadinho, por exemplo, foi uma dança inventada por um líder religioso na Cachoeira do Guilherme, onde inclusive foi a escola a caiçara que eu vivi, que ele inventou essa moda para não ter problemas de briga, sabe? É uma dança circular que não tem contato físico, né? E ele inventou juntando isso daí, olha, vamos dançar, tal, porque estava tendo um desacerto lá, né? E ele inventou. Então, quer dizer, o fandango, hoje, essas populações que estão no entorno da Jureia, no território da Jureia, seja na Baixada Santista ou no Vale do Ribeira, quando se fala no fandango, o pessoal vem para participar, vai de canoa, vai trilha, sabe? Agora, recentemente, tivemos um primeiro encontro estadual de fandango na Barra do Ribeira. Legal. Onde reuniu fandangueiros do sul, de vários locais ali, e passamos 3 dias discutindo comunidades, leis, lançamentos de livros, pesquisas, né? E você encontra várias pessoas, né, que estão morando fora do território, que tiveram que sair do território por conta da legislação, né? E que, ao se ver, foi uma experiência muito importante. Então, o fandango a gente costuma dizer que é a mística do caiçara, né? Ele consegue mobilizar as pessoas para o encontro, para a festa e, sobretudo, para esse resgate cultural, porque quem sai do fandango não esquece e quer saber onde vai ter outro baile. Eu confesso que eu não conheço o fandango, não sei se o senhor conhece. É o quê? É uma mistura ali de samba, uma roda de samba, com capoeira, com forró,
Que ritmo é esse? O fandango ele é tocado pela uma viola, a viola guapiana, feita também de cacheta, né? De 5 cordas, acompanhada com a rabeca, né? E vários estilos do fandango. Tem o sirindi, tem o valsado, dança-se juntos, dança-se em circular. Valsado pelo nome já é uma coisa meio valsa, mais tranquilo ali. Então é parecido aí com uma eu vou pedir aqui ajuda aqui para é um forrozinho, né? Porque o pessoal participa, gosta de contar. Mas então pronto, se você está em casa, é tipo um forrozinho, uma coisa mais leve. Aí tem os estilos, né? O valsado, que deve ser mais tranquilo ainda. Ou seja, tem uma cultura muito forte, né? Que acho que chama atenção e acho que desperta essa curiosidade para a gente conhecer cada vez mais. Correto. Então essa potência do fandango que une o caiçara, né? Seja um trabalho, o mutirão era muito praticado na cultura, ainda mas não tanto quanto antigamente, mas essa tradição fica, né? Porque hoje não tem um trabalho, por exemplo, de fazer a roça ou de fazer algo coletivo, mas tem o baile que faz com que as pessoas vão se ver. Isso que é importante, se encontrar, permanecer uma noite juntos, né, dançando juntos, e matar a saudade e fortalecer a luta pelo território, né? E detalhe, o fandango, a cultura caiçara, ela precisa do território para ela existir. Ela não pode ser uma expressão em praças públicas, em eventos de televisão, de outros meios. Tem que ser lá mesmo, tem que ser dentro do território, né? E para isso a gente vem lutando para que o caiçara tenha seu espaço, para que o fandango, né? Esse forrozinho continue lá dentro do território, né? Dentro da comunidade. E quem sabe ver um projeto aí, assim como foi instituído o samba, como patrimônio histórico e material do nosso país, por que não, né? Esse estilo caiçara ser algo aqui do nosso estado, né? Algo tão peculiar, já que é genuíno aqui de São Paulo e ali daquela região. Que venham projetos então como esse, hein, deputado? Eu tenho o maior interesse. Se não houver ainda essa lei, vamos apresentar, Paulo. Sim. Olha aí. Professor, vamos fazer uma pesquisa. Se não houver ainda essa lei, a gente apresenta aqui na Assembleia Legislativa. Ficaremos muito olha aí. Você já deu uma boa ideia. Já dei a ideia aqui. Vai que cola, né? Sim. Vai ter que falar que a ideia veio aqui da TV Assembleia também, tá vendo? Olha, a gente está encerrando o primeiro bloco. Eu sei que o senhor tem uma agenda cheia hoje, hein, deputado? Os trabalhos estão começando hoje, né? Exatamente. E a gente quer agradecer, então, a sua presença. Obrigado você pela condução aqui da entrevista. E mais uma vez, Paulo, parabéns pelo seu trabalho. Você é um orgulho para todos nós, sobretudo nós professores da Rede Pública de Ensino. Também agradeço, deputado, e a TV. O Paulo vai continuar aqui com a gente. Daqui a pouco também a Mara Santos, coordenadora do projeto, volta para esse bate-papo. E a gente se despede mais uma vez do deputado. Obrigado. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. O Alesp Cidadania está de volta. Muito obrigado pela tua audiência e também pelo teu carinho. Eu quero te dizer que nós estamos em TV aberta e também em multiplataformas. Bom, a gente está aqui falando do livro Tapiri e suas narrativas caiçaras. Além do professor Paulo César Franco, a gente recebe também a Mara Santos, coordenadora desse projeto. Mara, muito obrigado por você estar aqui com a gente. A Mara já me disse que também já está lá naquela região há bastante tempo, conhece bem, né, essa cultura caiçara. E que bom que vocês estão tendo a oportunidade agora, né, Mara, de trazer esse livro e de fazer ele voar, chegar cada vez mais longe. Sim, agradeço de estar aqui também. E esse livro, ele foi uma grande conquista, né, da cultura caiçara, do esforço do professor Paulo César Franco, que ele é um
um incansável, um pesquisador. Ele leva a cultura caiçara nas escolas, na região, e em todo lugar que o professor Paulo está, tem a cultura caiçara. Então, foi uma grande conquista. E você, junto com o Vanderlei Ribeiro, o Deco, né, vocês fizeram aí a ilustração. Eu já estou dando uma olhada aqui. Né? Eu não vou dar spoiler, que é para você ter acesso aí ao livro depois, viu? Mas mostra bem essa realidade do povo, né, das pessoas que moram ali naquela região. Estou vendo aqui uma empresa do Rio Comprido, né? Aqui tem uma ilustração bem bonita. Como é que foi para vocês chegarem até esse livro? Então, sobre as ilustrações, foi uma pesquisa, né? Eu já morei na comunidade, né? Logo que eu cheguei de São Paulo, eu saí de São Paulo muito cedo e fui morar naquela região e já caí na Barra do Ribeira. Eu ia morar em Iguape e fui direcionada a morar na Barra e morei, tive a oportunidade, o privilégio de morar na comunidade. E assim, só que a gente morando, né, já tem uma ideia, já tem o conhecimento, mas para transportar para o livro, a gente fez uma pesquisa, um trabalho de campo, junto com o professor Paulo, mais uma equipe, o Deco, né, que é um ilustrador maravilhoso. E porque, assim, fazer uma ilustração de uma comunidade tradicional, você não pode simplesmente ou fazer do jeito que você acha, ou ver em alguma foto, assim... Imaginar algo que não existe, né? E ter todo o cuidado também para não descaracterizar, não fazer uma caricatura, né? Então, nós fizemos uma visita em várias casas na comunidade, então nós prestamos atenção em tudo. Aí nós fizemos fotos a partir do que estávamos vendo, do que nós conversamos com a comunidade, para poder reproduzir, né, para poder fazer as ilustrações. Achei que bem legal aqui no livro, né? Tem um glossário aqui que tem algumas coisas bem interessantes, né? Que tem algumas palavras que a gente não conhece, que é no dialeto caiçara, e aqui tá explicando tudo, e faz parte do dia a dia de vocês, né? Sim. O que a gente pode... Olha, tem aqui, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, né? Que não é do tempo de todo mundo, obviamente, mas que vocês falam da brilhantina, né? Nem todo mundo sabe... A garotada de hoje não sabe o que é brilhantina, né? Mas é aquele creme para modelar os cachos, né? O famoso gel daquela época, né? E vocês usam muito aqui também no livro. E tem tudo aqui explicando para as pessoas. Tiveram também essa preocupação, né? Sim, essa parte, né? O professor Paulo César Franco, ele fez questão de colocar, né? Porque muitas palavras, como é um livro bem fluida e bem a consciência dele, né? Um processo de fluidez de consciência, então tem as palavras, né, do caiçarês. Então ele teve o cuidado, né, de colocar o significado também para que as pessoas conheçam, né, a linguagem, né, porque tudo isso também tem a parte linguística, né, a parte da literatura. Já foi distribuído em algumas escolas ali da região, né? A intenção é chegar cada vez mais longe, ser distribuído realmente na rede pública, em grande massa? Então, nós, pelo projeto, nós distribuímos, né, o que estava previsto no projeto, foram algumas cidades do Vale. Então, nós distribuímos em Iguape, Ilha Comprida, Cananéia, Pariquera Sul, Pedro de Toledo, Miracatu, Cananéia, acho que eu já falei, e várias escolas, né, dessas cidades. Então foi assim bem distribuído. Aí, se houver oportunidade, nossa, aí sim, de distribuir para mais escolas. E foi um trabalho de quanto tempo, né, para vocês chegarem até esse exemplar, até a distribuição do livro? 8 meses. Foram 8 meses de trabalho, né, bastante trabalho, um trabalho muito gratificante. E minucioso também, né, professor? Porque acho que o que mais vocês discutiam ali é que vocês não queriam, talvez, fugir da realidade de vocês. Como a Mara bem disse ali na ilustração, tinha que ser algo realmente o que os caiçaras vivem, né? E a gente percebe aqui. O Júnior pediu para eu mostrar, eu não queria ter mostrado, mas aí eu dei um spoiler de uma ilustração, Júnior,
E aí eu vou pegar aqui uma outra também bem legal. Olha aqui, ó. Isso aqui é bem a realidade, né? Do que a gente vê lá na comunidade, né? As crianças, o barco ali na canoa. Canoa ou barquinho? Canoa? É canoa. Canoa, né? Canoa. A canoa ali Canoa de um pau só que chama, né? De um pau só. É. Ah, ok. É diferente ali, né? Da região norte, quando a gente vê essas palavras. E era isso que vocês queriam, né? Que fosse cada vez mais real isso daí. 8 meses, teve muita ansiedade, professor? Conta pra gente. Bastante, porque também dizer que esses textos, parte desses textos aqui que eu trabalho no livro, que a gente trabalha, ele foi publicado no jornal Tribuna de Iguape, né? Que é coordenado lá pelo pesquisador Roberto Fortes, né? E a Mara, ela tem uma fanzineteca, né? A Fabiana Menares, que aproveitava esses textos, que lia esse texto, que comentava esses textos, fazia os fanzines. Então nós fizemos uma seleção dos textos que seriam importantes, né? Para que a gente pudesse compor o livro, né? E esses textos estão muito voltados para contar também a história do caiçara dentro da Jureia, né? A gente começa falando sobre o tempo dos antigos, né? Essa população que viveu lá até 1950, depois a gente fala da especulação imobiliária, do projeto de usina nuclear que teve lá, da implantação da estação ecológica, né? E da saída desses caiçaras, dessas comunidades, né? do território. Então a gente vem numa linha meio que cronológica para mostrar esse processo. E o Tapari faz isso, né? Esse resgate. E nós também temos essa preocupação de dialogar com outras comunidades, a indígena, né? O quilombola, né? Então foi bastante tenso, porque eu cheguei a levá-los a conhecer a minha escola, né? Tem um texto aqui que eu falo do meu professor, né? Legal. Eu faço uma homenagem a ele, ao tio Renato, né? E eu levei os ilustradores até a escola, né? Não estou conseguindo localizar aqui agora, mas... Tem uma passagem aqui no livro, né? Mas ele... tem também aqui a historinha da cacheta, não estou conseguindo achar aqui Mas essa historinha aqui da sementinha da cacheta é muito interessante, porque a gente quer voltar ao tempo da escola, né? Quer trabalhar com as crianças. Essa ideia da sustentabilidade, do meio ambiente, né? É o professor tio Renato? Isso, professor tio Renato. Renato. Página 21, tá aí. Página 21 aqui, professor né? o tio Renato. Isso. E aí continua com a gamela do tio Renato. Isso. Né? Então, então foi interessante levá-los lá para eles terem uma ideia de onde partiu essa inspiração também da infância, né? E queria homenageá-lo, né? Agradecê-lo pelo que ele fez pela gente, porque era uma escola ele não era um professor formado assim no sentido de ter ido a uma faculdade, mas ele aprendeu sozinho a ler, escrever. Ele dividia a experiência dele com né? vocês, né? E passava conhecimento. Então, agora sim, tem várias homenagens que vocês fazem aqui no livro, por exemplo, quando você fala ali da resistência da mulher caiçara, né? Certo. E aí, Mara, eu sei que você já está lá naquela região já há bastante tempo. Quando a gente fala dessa resistência da mulher caiçara, vocês se consideram uma mulher caiçara? Eu me considero, assim, eu peço licença, né? E permissão, né? Porque é delicado você se colocar, né? Dentro de de um contexto, né? Então, quase que uma entidade tudo isso, né, Mara? Então, assim, com todo o respeito, eu me considero, porque a minha família, eu sou filha, eu sou filha adotiva de um pai que veio do Quilombo. E meu pai, ele foi criado em Iguape, no contexto caiçara, né? Ele era quilombola, mas depois foi criado em Iguape dentro da cultura caiçara. Ele era escultor, depois que ficou adulto, ele se tornou escultor
de arte em barro e assinava João Caiçara, então e escutava fandango em casa. Ele morava aqui em São Paulo, a gente morava aqui em São Paulo, ele acendia praticamente fogueira dentro do tanque. Então, era a cultura caiçara, ele trouxe para cá, e eu falava para ele quando eu era pequena: pai, quando eu crescer eu vou morar lá, quando eu crescer eu vou morar lá. E realmente eu tive a oportunidade de sair de São Paulo, não quis mais ficar aqui, e assim morei com a comunidade. Então, morei com uma pessoa também, uma mulher muito forte, que é uma referência, que é a dona Eufrásia, né? Então, aprendi medicina, mexer com as plantas, uma sabedoria incrível. Então, assim, eu me considero, porque eu gosto de tudo que é da cultura caiçara e assim, procuro viver um pouco isso também. Aqui você também, professor, faz uma referência a Paulo Freire, né? E a cultura caiçara. Que referência é essa e que contraste é esse entre ele e vocês? É uma referência ao livro, né, da pedagogia, né, da libertação, né? No sentido de que a leitura caiçara, ela tem que ser uma leitura libertadora, né? Libertadora no sentido de que o caiçara ele tem que ser o protagonista e não só o informante, né? Então, trazendo essa visão freiriana da libertação mesmo, né? Da que a leitura de mundo, ela antecede a leitura escrita, né? Nesse sentido que eu tentei fazer essa ponte, essa relação, né? E aqui também vocês falam, né, da questão do plantio, falando aqui do feijão, das cachoeiras, o caminho da ponta do morro. Isso, né? Grupo de fandango do Prelado. Isso, né? do Prelado. Então, que legal, bacana. E aí, Mara, já tem alguma coisa aí em mente para uma segunda edição? Já está pensando em outros projetos? Já vai dando spoiler, a gente dá spoiler. Sim, a gente já está pensando, né? Já foi escrito. Já está ali, já está lá. Já está Já está no forno. Esperando uma oportunidade. E aí seria com esse grupo de fandango, né, do Prelado, que é uma referência lá na comunidade caiçara. E a partir do mestre, do ancião, seu Luiz Adilson, que sempre fez, é um líder comunitário. Então, eu acho o seu Luiz Adilson, ele é incrível, porque ele consegue, ele viveu o passado, então ele faz essa ponte, então ele dá aula de fandango em espaços culturais da cidade, né? Então, ele faz essa ponte do ancestral, do passado, com as futuras gerações. E também é muito importante, porque a cultura caiçara é muito pela oralidade, né? Então, o livro, ele é um registro que a oralidade, ela pode, com o tempo, se perder, né? Nessa nossa realidade da cultura de massa, das mídias. Então, o celular, a internet vai atropelando. Então, o livro, ele ainda é o artefato, assim, glorioso, né? Que perpetua a história. Então, esse é o nosso novo projeto, né, que está no forno aí. Agora sim, por exemplo, muita gente deve estar assistindo a gente nesse momento, e aí curioso, né? Eu quero conhecer essa comunidade, quero conhecer essa cultura de perto. Vocês recebem as pessoas? É uma comunidade que recebe, né, e que a gente pode visitar? Como que funciona isso? Com certeza. É só ir para a Jureia. A comunidade caiçara é muito acolhedora, né? Quem estiver lá para nos conhecer sempre vai ter um cafezinho caiçara, né? Com um bolo de roda, um encontro de fandango, né? Estamos lá na Jureia, tanto pela Barra do Ribeiro ali, acho que é a região ali de Iguape, também como Peruíbe, né? Na comunidade do Grajaúna, onde está a escola caiçara hoje implantada, que é onde mora a professora Karina, o Marcos, o Weber, né? A família do Tionésio, que é o ancião, né, da Jureia, está com 94 anos, né? E só dividindo experiência. Isso, aí tem que
tem que ter uma autorização para entrar. Mas pela Jureia, entrando pela Barra do Ribeiro ali, qualquer lugar que perguntar lá sobre Caiçara, a Associação dos Jovens da Jureia, nós temos uma associação lá que é acolhedora, né? Quiser fazer um roteiro lá pela região. E tem algum festejo ali naquela região, festejo de Caiçara? Sim, tem. No mês agora, dia 29 de setembro, tem a festa lá da São Miguel Arcanjo. E em junho também tem as festas juninas, né? Sempre está tendo um fandango. É forte também, né? Também é forte, né? Então tem um calendário de encontros ali, de festas, que sempre está acontecendo. Mas são festas de comunidades, né? Então tem que conhecer ali a região para saber onde está acontecendo os encontros, né? A gente está com o filho de vocês aqui, mas eu tenho certeza que foi bastante difícil quando a gente fala de incentivo, né, de investimento. E eu queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre isso, né? É difícil, né, Mara? Acho que é um trabalho em conjunto, mas que dá uma certa dor de cabeça. É preciso que tenha mais investimento na cultura, né? E oportunize isso acontecer. Sim, tem que ter mais incentivo, desburocratizar, né, o acesso, porque a burocracia é muita. E, às vezes, a comunidade ela tem que ter sempre um intermediário, né, para poder chegar, porque as exigências são muito grandes e, às vezes, na própria comunidade as pessoas não conseguem ter acesso aos editais ou conseguir preencher toda aquela burocracia, né? Aí, assim, ainda bem que no nosso caso, né, a gente, né, tem esse entendimento, essa parceria. Eu já trabalho com projetos já faz algum tempo, então teve a dificuldade, assim, ele mesmo com a experiência, ele foi e voltou, né, até que ficasse redondinho no formato certo, mas é difícil. Então, eu acho assim, se tivesse mais incentivos de uma forma também mais democrática, mais acessível, né, eu acho que facilitaria bastante. E quem ganha com tudo isso, no final das contas, como a gente está falando desde o começo aqui, é a população, são os alunos, né? A comunidade que conhece cada vez mais sobre a cultura e algo que fica, né? Perpetua, como você falou, é algo que vai ficar para sempre. Isso, né? E temos que incentivar a produção literária na comunidade, a comunidade produzir literatura por ela própria, para não ser... a história não pode ser contada por outros. A própria comunidade tem que contar a história, tem que produzir literatura, né? O professor Paulo é uma referência para mim, ele é um mestre, e eu sempre, quando eu lia os textos dele, para a gente fazer os fanzines na nossa parceria, eu ficava encantada com a qualidade da escrita, né, da linguagem, do conteúdo, do contexto. Então, eu até falava, né, a gente tem que conseguir, isso aqui tem que ser um livro. E uma vez ele estava no festival literário lá de Guape, né, no FLI, numa entrevista, e perguntaram, nossa, mas como ainda não tem um livro do professor Paulo aqui, um livro impresso, e a gente já estava trabalhando no projeto, só que ele não pôde responder porque acabou o tempo, né, e eu fiquei assim na minha cabeça, esse ano vai ter o livro, e aí foi, né, a gente se empenhou bastante. E também, onde a gente mora, tem muita preservação dos casarões coloniais, né? Só que, assim, tem que realmente ser dado o valor que eles merecem, só que coloniais, são os coloniais dos colonizadores, né? E tem que ter um protagonismo do caiçara, porque o caiçara já estava ali, né? Já vivia ali já tem naquele contexto, aquela harmonia com a natureza, com o meio ambiente. Então, tem que ser valorizada a cultura, né? E o livro é uma forma. Bom, a gente já está indo para o finalzinho do nosso programa. Professor, quero te agradecer, te desejar muito sucesso, parabéns, né, por não fazer o resgate, mas de manter e fomentar essa cultura caiçara e que você consiga escrever mais e dividir também esse conhecimento com a gente. Muito obrigado. Eu também gostaria de... E você pode falar o que você quiser agora, o momento é seu. Agradecer essa oportunidade que a gente teve aqui na TV Alesp, né?
Agradecer também, dizer que a Mara foi uma pessoa muito importante nesse projeto de coordenação. Agradecer a escola que fez o lançamento, a comunidade da JJ, né? Minha família que esteve junto, todos o Deco que ilustrou junto com a Mara, né? E dizer que foi um trabalho coletivo, né? Um trabalho que a gente fez para dizer que a comunidade está lá, que ela precisa ser ouvida, que esse livro é uma forma de a gente colocar, dizer que a literatura caiçara tem que ser valorizada, né? Que tem que ter espaço para que as comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, seja indígena, seja quilombosa, seja caiçara, ela tem um espaço para falar, né? E o que eles sabem, e nós somos alguém que temos importância na história também. Então o livro tem, sobretudo, este objetivo. Obrigado. Mara, eu quero te agradecer também, e você pode deixar suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, o espaço, e também citar que nós tivemos uma outra parceria no livro, que é a Casa de Cultura Santa Teresa, né, na pessoa da Vanessa, e que também deu todo um apoio na parte burocrática do projeto com a gente, né, nas orientações. Então, deixar aqui o registro, que nós tivemos essa outra parceria, e agradecer a todos também. Prontinho, eu que agradeço. Sempre que tiver aí alguma novidade lá da Jureia, Sim. Vocês venham aqui dividir aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. E eu quero agradecer também a você que ficou com a gente. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continuem ligados aqui na programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.